Olá, aqui hoje de novo com você para falar sobre como proteger, limpar e desinfetar o seu equipamento de mergulho, aproveitando esse momento de distanciamento social, esse isolamento que nós estamos tendo para nos proteger do Covid-19 e aprender um pouquinho mais como manter o nosso equipamento. Sejam bem-vindos ao Kiora Review! E hoje com vocês, o especialista em busca e salvamento marítimo, mergulhador há mais de 30 anos, oficial de emergências médicas da Ordem de St. John e ex-tripulante SAR da Royal New Zealand Coast Guard, professor Rafael Lengruber. Então, você sabe que o risco de adquirir uma doença ou infecção pelo seu equipamento de mergulho contaminado é uma possibilidade baixa, mas não se trata de higiene somente. Há muitos benefícios em manter equipamentos de mergulho limpos e bem cuidados. O equipamento de mergulho, adequadamente conservado, pode durar mais tempo e é menos provável que ocorra um mau funcionamento e possa causar um incidente de mergulho. Incentivamos aos mergulhadores a lerem as recomendações do fabricante, além das diretrizes antes de limpar e higienizar o equipamento de mergulho. Reguladores e bocais. Antes de enxaguar um regulador, verifique se a tampa contra poeira está limpa, seca e presa na entrada do primeiro estágio, aquela conhecida, na maioria das vezes, como chapéu de bruxa. Nos modelos mais atuais, é uma bola de borracha no mesmo lugar do chapéu de bruxa. Mergulhe o regulador em água doce por um curto período e gire suavemente todas as partes móveis para garantir que o resíduo de sal seja removido. Deixe o regulador secar completamente antes de guardar. Eu, pessoalmente, recomendo 2 etapas extras, usando um sabão líquido antibactericida, como Dettol, Rexona, Protex ou similar, que mate germes e, além disso, desinfetante e esterilizador como Stearamine, Clorin, por exemplo. Mas lembre-se de seguir as instruções do fabricante e não deixe exposto por muito tempo aos produtos químicos. Conheço alguns mergulhadores que usam cloro ou alvejante em comprimidos ou em algumas gotas no balde antes de enxaguar com água fresca. Não testei esse método ainda, mas assim que testar, farei uma análise sobre isso. Como precaução extra, você pode usar um enxaguante bocal, antisséptico e antibactericida para higienizar o bocal do segundo estágio e do seu octopus. Limpe o bocal primeiro e depois esfregue-o suavemente com uma escova de dente, com cerdas macias. E as roupas de mergulho, botas, coletes, capuz e luvas. A menos que você mergulhe exclusivamente em água doce, naquele lago, naquela lagoa, naquela represa legal, é muito importante enxaguar todos os itens de neoprene após cada mergulho. A água salgada faz com que o neoprene se degrade e perca sua flexibilidade. Além disso, eu sempre recomendo que você deixe de molho por 20 a 30 minutos em água fresca com uma medida de sabão líquido antibactericida e depois disso deixe secar na sombra. Lembrando que nunca diretamente à luz do sol, pois também a luz do sol em cima do seu equipamento vai degradar a sua roupa e seu equipamento mais rapidamente. Todos os mergulhadores devem saber como limpar e desinfetar suas roupas de mergulho, botas e luvas. E os outros equipamentos também. Lavar em água morna e sabão líquido antibactericida ajuda e muito. Aqui estão algumas etapas básicas. Desfaça o velcro e abra todos os zíperes. Mergulhe suavemente e massageie os itens sob água. Enxague abundantemente com água doce. Mergulhe todo o equipamento com sabão líquido antibactericida
por 20 a 30 minutos. Depois, pegue suas roupas, pendure em cabides grossos para secar, sempre na sombra, com zíperes abertos. Guarde-os em uma área bem ventilada, longe da luz solar direta ou fonte de calor, ou quaisquer gases nocivos que sejam operados nas proximidades. Siga sempre as recomendações dos fabricantes. Você deve usar apenas produtos de limpeza criados especificamente para equipamentos de mergulho. Claro, se você tiver acesso a eles. Caso contrário, eu recomendo esses produtos mencionados, até mesmo por experiência própria. Alguns produtos de limpeza podem danificar ou degradar o equipamento de mergulho. Portanto, tenha cuidado e leia todas as instruções de qualquer produto antes de usá-lo. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique aqui agora e fique antenado nas novidades do Kiora Review. Máscara, nadadeiras e snorkel, enxague-os bem com água doce após cada uso e deixe-os secar completamente antes de guardar, para evitar o crescimento de mofo. Mas eu recomendo mergulhá-los em uma solução que contém um sabão líquido antibactericida e um desinfetante e deixe por alguns minutos e depois enxague novamente com água doce. Use sempre água limpa e gire todas as partes móveis para remover o sal, areia e outros detritos. E o seu colete equilibrador ou as suas asas? Enxague bem a parte externa com água doce. Remova os bolsos de lastro quando aplicável e enxague-os separadamente. Também é uma boa ideia enxaguar o interior do seu colete equilibrador ou das suas asas. Comece por inserir água pela entrada do inflador da traqueia. Adicione um pouquinho de sabão líquido antibactericida, sempre ajuda, e insufle o seu colete ou a sua asa por via oral e agite a água ao redor da bladder, totalmente inflada. Por fim, inverta o processo. Inverta o colete para que a mangueira da traqueia do inflador seja o ponto mais baixo e despeje o excesso de água. Repita isso apenas com água doce depois. Após uma lavagem completa, encha o colete ou sua asa pela metade. Deixe secar completamente antes de esvaziá-lo e guardá-lo. Lembre-se de guardar sempre longe da luz solar direta. Eu recomendo que você armazene seu colete ou asas infladas em pelo menos 90% de sua capacidade. Meus 30 anos de experiência já me comprovaram que retarda o processo de degradação dos mesmos. Sempre siga as diretrizes do fabricante para manutenção adequada. Inspecione os seus equipamentos de mergulho antes de cada uso e faça a manutenção regularmente com um profissional sério de sua confiança. Para saber mais sobre cuidados com equipamentos e reparos, manutenção básica ou outros, faça um curso de manutenção de equipamentos em cursos reconhecidos pelo fabricante. Isso é muito importante para você não quebrar aí a garantia do seu produto. Lembrando que, por outro lado, é necessário um desinfetante, por exemplo, esteramina ou clorim, para matar 99,99% dos micro-organismos em superfícies em 30 segundos. Isto é para os padrões da indústria de alimentos, mas nós acabamos nos adequando aos mesmos. Um desinfetante destrói completamente todos os micro-organismos em superfícies em 10 minutos. De novo, seguindo o padrão da indústria alimentícia. O alvejante é um desinfetante comum, mas não é adequado para uso em algumas peças de equipamento de mergulho. Por exemplo, aquelas peças que são feitas de silicone. Um outro produto conhecido por ajudar a desinfetar os equipamentos
são os desinfetantes à base de cloro, neste caso chamado de Plivacept, Stearamine ou Clorin. E lembre-se de que as saias das máscaras e os snorkels podem formar bolor, mofo, mesmo que você não possa vê-los em uma saia preta, por exemplo. Cuidado ao usar seus equipamentos sem antes averiguar se há algum tipo de mofo. Sinceramente, eu recomendo que sempre inspecione os seus equipamentos antes de usá-lo. Eu, por exemplo, sempre usei sabão líquido antibactericida nos meus equipamentos, Detox, Dettol ou Rexona, em conjunto com um desinfetante como Stearamine ou Clorin há muitos anos e comprovadamente funcionam muito bem. Uma última dica para guardar o seu equipamento: sempre longe de poeira ou produtos químicos. E uma outra coisa para uma segurança extra, eu envolvo o meu segundo estágio, meu Octopus, meus snorkels, naquele filme de PVC, aquele de embrulhar alimentos, que impede que qualquer inseto ou impureza entre no seu equipamento. Sei que todos estamos preocupados com a pandemia do Covid-19. E é certo que sim. E ainda recomendo a todos que fiquem em casa por enquanto. Esperem o pior passar. Evite a contaminação. Mas, se você realmente precisa mergulhar, eu recomendo que você siga estes procedimentos à risca para evitar qualquer contaminação no seu equipamento e, mais ainda, a contaminação de outras pessoas. Seja responsável por todo o seu equipamento e não permita que mais ninguém o toque, a menos que confie cegamente nessa pessoa. Vivemos agora com essa pandemia do Covid-19 e é difícil não pensar 2 vezes, 3, 4, 5 milhões de vezes para fazer o que for necessário para nos proteger. Esteja seguro, seja inteligente, tenha cuidado e tenha um ótimo mergulho. Que hora! Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você gostou, deixe um like e não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo sobre a sua opinião e sugestão para a próxima análise. Qual tema, assunto, equipamento ou produto que você gostaria de saber mais. Muito obrigada por nos assistir até aqui e até o próximo Kiora Review.